Bom, antes de fazer o próximo, eu vou lembrar um resultado aqui, porque muitas vezes, quando você manipula um exercício que tem triângulos, saber passar um ângulo para cá, passar para lá, encontrar triângulos isósceles, isso facilita. Evita contas. Tem muita coisa que você faz ali no desenho. Então tem um negócio chamado teorema do ângulo externo, que eu vou utilizar para chegar num resultado. Para não ficar uma coisa assim que caiu do céu. Tá? Aqui eu tenho um triângulo qualquer, e eu destaquei dois de seus ângulos, o alfa e o beta. Agora eu vou olhar para esse, vamos dizer assim, para esse ângulo que eu não destaquei, tá? É o ângulo que não está ligado nem a esse, nem a esse. Eu vou te chamar então de o ângulo não adjacente a esses dois, ok? Eu vou prolongar um dos lados formado por esse ângulo. Então, esse ângulo aqui, tá? Que eu estou focado nele, ele é formado por esse lado e por esse lado. Eu escolho um dos dois e prolongo. Agora eu vou olhar para esse ângulo que está aqui de fora, ó. O ângulo formado por um lado e pelo lado que foi prolongado. Vou chamar de θ. Ele é chamado de ângulo externo, tá? A esse ângulo interno aqui. Ok? Eu ensinei como é que constrói o ângulo externo, tá bom? Agora, esse ângulo externo, eu posso dizer para você, ele é a soma desses dois, ó. Ele é a soma desses dois. Então, ele é θ é igual a alfa mais beta. Moral da história, toda vez que eu tenho um triângulo, se eu fixar dois ângulos, tá? Aí eu vou para o ângulo que eu não fixei, olho para o externo dele, que é formado dessa maneira, eu prolongo um lado e deixo o outro quieto. Esse externo, ele vai ser a soma dos internos não adjacentes, tá? Não adjacentes quer dizer que não estão colados a ele, dizendo de uma maneira bem simples. Exercício número 3, questão do Enem. O desenho está aí, isso facilita sobremaneira a resolução, tá? Vamos ler então? Para determinar a distância de um barco até a praia, então tem um barco, tem a praia, quero saber a distância. Um navegante utilizou o seguinte procedimento, então preste atenção. A partir de um ponto A, mediu um ângulo visual alfa, fazendo uma mira no ponto P, que é um ponto fixo da praia, ok? Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P, agora sobre um ângulo 2α. Ok? Supondo que o navegante tenha mantido o mesmo ângulo alfa, agora ele dá o valor do alfa 30, e ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido 2.000 metros. Então daqui para cá é 2.000. Aqui é 30, aqui é 2.000, aqui vai ser 60, né? Que é o dobro. A pergunta é, com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória do barco, a menor distância do barco até o ponto fixo em metros será. É isso que eu quero saber. Ok? Bora lá? Agora, nesse desenho eu tirei as palavras, tá? E coloquei só o desenho que a gente já vinha trabalhando com ele. A pergunta é, essa é a trajetória do barco. Qual é a menor distância do barco, tá? Em relação ao ponto P. Quando ele estiver aqui, a distância é essa. Quando ele estiver aqui, a distância é essa. Quando ele estiver aqui, tá? Aqui. Aqui aonde? Aqui é tal que, se você vier do P até aqui fazendo o ângulo reto, tá? É o que nós chamamos de projeção do ponto P sobre a trajetória. Então, quando aqui for reto, aí será a menor distância até o ponto P. Vamos colocar isso? Pronto. É isso que ele quer saber. Ok? Agora nós temos então o cenário onde aparece um ângulo de 30, mas esse triângulo aqui não é retângulo não, ó. Esse aqui não é retângulo não. Lembre-se que o diagrama do 30 é para um triângulo retângulo do ângulo de 30 graus, porque vem da trigonometria do triângulo retângulo. Tá? Mas aqui é 60. Quando eu olhar para esse aqui vai ser 30. Ok, mas vamos chegar lá. Tá? Vamos chegar lá. A primeira coisa que eu vou observar é esse ângulo aqui, ó. Vamos olhar para ele, tá? Pronto. Olhei para ele. Eu digo o seguinte, esse ângulo aqui, ele tem que ser 30. Porque quando eu olho para esse e para esse aqui é o externo, conforme a explicação que eu dei. E o externo é a soma dos internos que não estão ligados a ele, que não são adjacentes.
Então, esse mais esse para dar 60, aqui só pode ser 30. Não há outro caminho, 30. Então, aqui eu estou diante de um triângulo com dois ângulos iguais. Lembre-se, a ângulos iguais se opõem lados iguais. Isso é uma verdade para triângulo. Então, se aqui é 2.000, aqui tem que ser 2.000. Não há outro caminho, tá? Coloca 2.000 aí. Então, agora, eu vou focar nesse triângulo aqui, ó. Eu fiz essa conversa toda para te garantir que se aqui sendo 2.000, aqui também é 2.000. Porque agora, nesse triângulo PB, vamos dar um nome para esse cara aqui? Pronto, M. E aqui vai ser 30, tá? Porque isso aqui é 60, aqui é 30. Esse triângulo é retângulo e tem o cara que eu quero. E tem algumas medidas que vão me auxiliar a encontrar o cara que eu quero. Então vamos agora tirar tudo e olhar só para esse triângulo. Pronto, tá? Esse é o cara que eu quero, aqui é 30, aqui é 2.000. Vamos lembrar do diagrama do 30? Porque triângulo é retângulo, aí eu posso fazer isso. Olha para o cateto que se opõe a um ângulo de 30, tá? Do cateto que se opõe a um ângulo de 30 para a hipotenusa é só dobrar. Do contrário, é só dividir por 2. Coloquei aqui para você lembrar. Já deve ter guardado isso, né? Então daqui para cá, divide por 2, nós vamos encontrar 1.000. Então aqui é 1.000. Mas não é isso que eu quero. Eu quero daqui para cá. Do oposto para o adjacente, é só multiplicar pela raiz de 3. Relembre. Então aqui multiplica pela raiz de 3. 1.000 raiz de 3. Pronto. É isso que pede. E na busca da alternativa correta, nós chegamos a 1.000 raiz de 3. Só que esse exercício, ele mostrou uma coisa para a gente que pode auxiliar na resolução de outros semelhantes. E existem muitos que são semelhantes a esse exercício, tá? Existem muitos que são semelhantes a esse exercício. Foi uma coisa até que o professor Vilmar falou nas aulas dele. Por quê? Porque nesse problema, aqui era 2.000. Quando nós traçamos o ângulo reto, a gente viu que aqui era 1.000. Que aqui era 1.000. Eu vou tirar, então, isso aí e olhar para o resultado que eu estou querendo lembrar para vocês. Tá? Lembra, aqui era 2.000 e aqui ficou 1.000. Isso também não é uma coincidência. Tá? Essa figura, essa composição, ela aparece em alguns exercícios. Quando você tem um triângulo aqui, triângulo com ângulo de 30, aí dentro desse triângulo grande, que tem um ângulo de triângulo retângulo, que tem um ângulo de 30, você tem um outro triângulo retângulo com um ângulo de 60, e aí você vê esse trio, ó, 30, 60, 90. Tá? O desenho, quando é feito assim com alguma escala, tá? Esse lado nitidamente é menor do que esse e ele vai ser a metade. Ele vai ser a metade. Apesar desse ângulo ser o dobro desse, esse lado é a metade desse. Tá? Então tem uma relação de duplicidade de ângulo e tem uma relação aqui de duplicidade de segmento. Só que é o contrário. Tá? É o contrário. Então esse aqui é a metade desse. Então se você tiver com essa configuração 30, 60, 90 dentro desse desenho, esse pedaço menor vai ser a metade desse pedaço maior. Tá? Isso é uma propriedade específica dessa constituição. Ok? Dessa configuração, melhor dizendo. E agora chegamos à questão número 5, questão do Enem. Essa questão tem um desenho, esse desenho chama atenção, porque tem aquela configuração 30, 60, tá? E 90, que nós falamos ainda agora. Então isso vai ser importante para a gente, daqui a pouco eu retomo esse ponto. Aqui nesse primeiro parágrafo, ele fala que existe um balão. Tá? Vai contar uma historinha, tem um balão que está sobrevoando o céu, é um acontecido. Então, vamos passar para cá, depois você lê com calma. Na data do acontecido, 2 pessoas avistaram o balão. O que é acontecido? O balão sobrevoando o céu, aí 2 pessoas avistaram o balão. Uma delas o avistou sobre um ângulo de 60 graus, que de acordo com o desenho é aqui no ponto A. Tá? Então aqui, avistou o balão. A outra estava a 3,6 quilômetros da posição da primeira. Então estava aqui. E na mesma direção, quer dizer, na mesma reta. Tá? Conforme se vê na figura, e o avistou sobre um ângulo de 30 graus. Ok? Então, tranquilo. Pergunta, qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? Então, essas pessoas estão no solo, o balão está aqui, a altura é o segmento que vem aqui, deste ponto onde está o balão, e faz 90 graus, tá? Com a direção em que se encontravam as pessoas. É isso que é a altura.
Eu vou tirar as palavras desse texto e olhar apenas para o desenho, ok? Então, está aqui. Olha, a forma mais direta de eu fazer esse exercício é determinar esse valor aqui. Lembra do que eu expliquei ainda agora, senão você volta. Quando você tem o ângulo, essa configuração 30, 60 e 90, então do 30 para o 60, você dobrou o ângulo. Existe uma relação inversa com segmentos. Então daqui para cá você divide por 2. Professor, mas o desenho, eu falei que o desenho não está na escala. Naquele exercício que a gente fez anterior, naquela questão, tá? O desenho que estava mais na escala, ficava mais fácil de você ver que tinha um segmento menor do que o outro, o menor é a metade, tá? Então, eu já vou colocar isso aí, 1,8, tá bom? Agora, aqui é 60, aqui é 30, ó. Triângulo, retângulo com ângulo de 30. Vamos olhar para o cateto que se opõe ao ângulo de 30? Que é 1,8. Daqui para cá, multiplica pela raiz de 3, tá? Daqui para cá, multiplica pela raiz de 3. Eu não vou nem coloquei mais o diagrama, agora fica na sua missão essa lembrança. Do cateto oposto para o cateto adjacente, multiplica pela raiz de 3. 1,8 vezes raiz de 3 nessa questão do Enem. E para finalizar a resolução, vamos pegar esse 1,8, multiplicar pela raiz de 3, só que colocando uma aproximação para a raiz de 3, porque o resultado no gabarito é dado, tá, desta forma. Aqui eu coloquei 1,73 e encontrei 3,114. Se tivesse colocado 1,7, sem contar 3,06, de qualquer maneira, você deve marcar a alternativa C, 3,1. Essa questão está aqui com adaptado. Eu coloquei esse adaptado porque a questão, no original, ela tem um erro estrutural. Tem um dado inconsistente. Eu alterei esse dado inconsistente para que a gente possa resolver a questão, tá? Em toda a sua plenitude. Fica um desafio. Onde é que eu alterei e por que essa alteração é relevante? Vamos para frente? Questão número 8. O que ficou para trás, pratica. Matemática rima com prática, tá? Questão número 8. A água utilizada em uma fortificação, tá aqui a fortificação, é captada e bombeada do rio ao rio, tá? Para uma caixa d'água localizada a 50 metros da bomba. Então aqui tem um rio, aqui coladinho na margem do rio tem uma bomba, 50 metros depois tem uma caixa d'água que vai levar água para a fortificação. Você continua lendo, vai ver que aqui é 80 metros. E ele fala que esse ângulo aqui é de 60 graus. Está no texto, tá? Tem a figura, o texto com a figura, a interpretação fica simples. Tudo está nesse desenho, tá? E a pergunta é, para bombear a água do mesmo ponto, que é aqui de captação, diretamente para a fortificação, quantos metros de tubulação são necessários? Então, dentro de um triângulo, onde eu tenho um segmento de medida 80, outro de medida 50, que perfazem um ângulo de 60 graus, eu quero saber a medida desse segmento, do terceiro lado do triângulo. Esse triângulo não é retângulo, então aquela história de cateto oposto tal, não existe aqui. Diagrama do 30, do jeito que o triângulo está, também não existe, porque o diagrama do 30 é a trigonometria visual do triângulo retângulo que tem ângulo de 30, não é o caso. Tá? Vamos tirar todas as palavras e olhar assim só para o desenho. Tá? Só para o desenho, está aqui. Quero saber esse ponto, esse segmento que é x. É o que se opõe ao ângulo de 60. Aqui é 80, aqui é 50. Muitos alunos poderiam utilizar uma teoria conhecida como lei dos cossenos, tá? Que é uma fórmula que pode ser utilizada aqui, mas eu vou procurar fazer com o que a gente já conhece, com o nosso feijão com arroz, com aquilo que a gente vem ensinando nessa lista de exercícios. Então, eu vou trazer um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Como que eu posso fazer isso? Eu posso pegar esse segmento, esse ponto, melhor dizendo, e traçar a altura relativa a este lado do triângulo. Vamos fazer isso? Aí, ó. Então, daqui, traça a altura relativa a esse lado. O que é? O segmento que sai daqui e que faz 90 graus com esse segmento. Tá? Nesse caso é assim. Quando eu faço isso, aparece um triângulo retângulo. Eu vou olhar para esse triângulo retângulo aqui.
Uma vez que ele tem um ângulo de 60, a pergunta é, que ângulo é esse? De 30. Então, triângulo retângulo com um ângulo de 30. Tá? Vou olhar para o cateto que se opõe e ele vai ter que ser a metade da hipotenusa. Sabemos disso. O cateto oposto ao ângulo de 30 é a metade da hipotenusa. Então, mais do que depressa, vamos marcar 25. Do cateto oposto ao ângulo de 30 para o adjacente, é só multiplicar pela raiz de 3. Então, aqui, 25 raiz de 3. Então, desse, concluímos que esse é 25, e desse, multiplicamos pela raiz de 3, 25 raiz de 3. Mas eu não quero nada disso no momento, tá? Eu quero x. Aí, eu saio desse triângulo e parto para esse triângulo, onde é um triângulo retângulo também. Eu tenho os dois catetos desse triângulo e eu quero a hipotenusa desse triângulo. Teorema de Pitágoras. Aplico o teorema de Pitágoras, x ao quadrado, 55 ao quadrado, mais 25 raiz de 3 ao quadrado, aqui. Vou desenvolvendo, elevo ao quadrado, elevo esse, raiz de 3 ao quadrado é 3, faça a multiplicação do 625 pelo 3, 1875, somo, tá? 4.900, então x ao quadrado vai ser a raiz de 4.970. Tá? Então, usei o trivial, usei o diagrama do 30, quando eu tracei a altura para uma banda do triângulo. Para outra, eu usei o teorema de Pitágoras. Pode ser feito pela lei dos cossenos, mas pode ser feito com coisas mais simples. Então, meus amigos, encerramos aqui a resolução, a aula de resolução dessa lista. Tem exercícios que eu não fiz, tá? Tem um interessante, que é ali do raio da Terra, procure fazer. E aí, coloque as suas dúvidas aí no chat, que questões você quer que sejam resolvidas. Na próxima aula eu resolvo alguma coisa e continuo com a próxima lista de exercícios. Ok? Resolva as listas que são postadas no AVA, acompanhe as nossas aulas, tire as dúvidas no chat ou no fórum de dúvidas, tá bom? Um abraço, até mais e grato aí pela atenção.